E aí, pessoal, tudo bem? Seja todo mundo bem-vindo aqui a mais um episódio do podcast Sem Dependência. Vou te agradecer, hein? Último episódio muito bom, um engajamento bem legal também nos cortes aqui dos perfis das redes sociais do podcast Sem Dependência. Então a gente agradece demais. Você está se engajando aí no processo e também nessa batalha, né, nesse nosso intuito aqui de levar essa informação para você sempre sobre dependência química. Tem muita coisa acontecendo e aqui a gente debate os assuntos que acontecem no mundo da dependência química, também dos jogos de azar, que a gente já citou aqui, está tendo CPI aí dos jogos de azar, a gente vai dar uma palhinha aqui também hoje sobre isso, mas o nosso assunto principal hoje é sobre o, entre aspas, fim da Cracolândia, ali no centro de São Paulo, na Avenida Rio Branco, que amanheceu há 2 semanas, né, mais ou menos no dia 15 de maio, sem ninguém. Né? As pessoas que ficavam ali, aquele fluxo, aquela população, desapareceu e, segundo o governo do estado de São Paulo, em parceria com a prefeitura e também com o Ministério Público, isso aí é fruto, né, da Operação Saúde e Dignidade. Explicar para você um pouquinho o que envolveu essa operação. Envolveu o fechamento, né, de ferro velho, o fechamento também de estacionamentos que serviam ali como armazém, né, para drogas e armas, e, entre outras coisas. Também foi descoberto, né, um esquema de que essas pessoas, né, as pessoas que usavam crack ali na Cracolândia, eles furtavam celulares e vendiam, né, como novos ali na rua Santa Ifigênia. Também foi, né, foram fechados estabelecimentos que faziam esse tipo de receptação. Então, segundo a posição oficial do Estado, é esse o motivo dessas pessoas terem saído, o sufocamento, né, do tráfico de drogas e também das coisas que ajudavam e contribuíam para que as pessoas continuassem ali. A gente vai debater um pouquinho sobre isso com o nosso time de camisas 10 aqui do nosso programa. Todo mundo aqui de contrato renovado, aqui não tem nenhum tipo de polêmica. E também pedindo, claro, você que mantém aqui o nosso programa, a gente praticamente precisa muito do seu like para que você comente. Deixa o comentário aí embaixo o que você acha. Há anos se debate, né, o possível fim da Cracolândia. Vários governos passaram, né, de direita, de esquerda, de centro, de tudo quanto é jeito. E esse debate permanece. Também é um debate até um pouco objetivo, no sentido de que cuidado, segurança, o que faz com essas pessoas, a segurança dos outros moradores em primeiro lugar, o centro que deve ser aí reformado. A gente vai falar um pouquinho também sobre isso. Então peço para que você permaneça aí com a gente e também deixa o seu like, comenta e pega o link, manda nos grupos aí de Amor Exigente, de Alcoólatras Anônimos, de tudo que você possa ajudar o nosso podcast a cada vez mais crescer, né, e levar essa discussão para todo mundo. Deixa eu começar aqui já rodando a nossa mesa, sempre com ele, né? Sempre ele tem que começar aqui dando seu destaque inicial. Paulo Leme Filho, assim, há anos a gente ouve falar sobre o possível fim da Cracolândia. Só que essa semana realmente tem ninguém lá, eu fui lá, tá? Tem ninguém lá, é uma coisa meio que a gente realmente precisa debater. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Hugo. E mais uma vez é uma felicidade, é uma alegria estar presente aqui, juntamente com o Fábio, com o Miguel, com você. E a gente precisa sempre lembrar que o mais importante é continuar debatendo, né? Independentemente dessa ou daquela situação. O nosso compromisso, né, Miguel? É um compromisso perene, é um compromisso constante com esse tema. E com relação à questão da Cracolândia em si, né? Nós estávamos até debatendo, conversando um pouco antes. A Cracolândia, em termos assim de pessoas que ficavam por lá, teve o seu auge, vamos dizer assim, né? Teve o seu ápice em termos de número de pessoas em 2015, 2016, né? Se imaginava ali, se contava mais ou menos 2.000 pessoas. De lá para cá, né? De lá em diante, esse número foi sendo reduzido paulatinamente até os dias de hoje, em que realmente, né, naquela área, naquela região em que costumava haver aquela concentração de pessoas usuárias de crack e de álcool, né, pouca gente dava a dimensão correta para a questão da Alcoolândia, como deveria se chamar
né, aquela localidade. Eu acho que esse tema ele tem dois aspectos, né? Um tema que é positivo. Tem um aspecto que é bem positivo dessa história, que é o seguinte: eu já estive pessoalmente na Cracolândia no seu ápice, digamos assim, populacional. Já estive lá, né? E realmente é uma situação muito degradante. Então, há que se parabenizar que hoje, realmente, né, nós não temos uma cena tão triste, tão dramática, tão grotesca, um autêntico filme de terror como nós tínhamos no passado. Isso é inegável, né? Isso é um dado que realmente ele merece ser, digamos assim, eu ia falar a palavra comemorado, mas não é para tanto, né? Não é, né? Mas assim, acho que isso é um aspecto positivo dessa história. Outro aspecto, e esse me parece extremamente nocivo, é que vai ser criado em alguns pontos, em alguns segmentos sociais, isso já começa a ser mais falado, cria-se a impressão de que o problema da dependência química ele foi de alguma maneira resolvido, de alguma maneira ele foi superado. Puxa vida, né? Agora que não tem a Cracolândia incomodando os nossos olhos, perturbando a nossa consciência, incomodando até o nosso senso estético de ocupação de espaço, agora que nós não temos isso, puxa vida, deu uma melhorada no problema. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso não existe. Pegar uma população de 2.000, 3.000 pessoas que sejam e espalhar elas pelos bairros, tanto no entorno da antiga Cracolândia, como mais à periferia, mais para a borda das cidades, como as pessoas estão vendo, isso é visível. Isso também, se por um lado a ausência de pessoas naquela região é um fato, também é um fato que há concentrações menores de outros dependentes de crack e álcool, porque é questão de olhar e ver qualquer tipo de conversa, entrevista com essas pessoas que são esses dependentes químicos, esses irmãos nossos, pelo menos meus, né? Porque eu também sou um dependente químico, com a diferença que eu estou em recuperação há algumas 24 horas. Mas, na hora que nós vemos essas pessoas, pode perguntar, álcool o dia inteiro. Essas pessoas estão tomando álcool o dia inteiro. Dito isso, isso eu acho ruim. Criar uma ilusão de que o problema agora ele é um pouco menor do que ele era há 1 mês ou há 2 meses atrás. E aí, quando a gente começa a ter ilusão, isso é a pior coisa para o ser humano. Ter ilusão de que algo foi feito, quando algo não foi feito, em termos de prevenção, de debate, de maior oferta de tratamento, uma série, nós mesmos aqui discutimos uma série de questões a esse respeito. E aí, isso eu acho ruim. Esconder o problema debaixo do tapete e sair pedindo aplauso e troféu, não é bom. Não é bom. Então, esse aspecto, para mim, ele é negativo. Eu gostaria muito, né, ficaria muito feliz o dia que a gente pudesse falar que o problema da dependência química realmente ele diminuiu. Ele diminuiu, as pessoas usam mais conscientemente qualquer substância, nós não temos aumento do índice de tabagismo, nós não temos novas drogas chegando ao mercado que nem o fentanil e as drogas da família K, que as bets são uma ilusão, acabou esse negócio, ninguém está mais perdendo dinheiro com isso, que o vício, né, na internet, naqueles grupos ali online, aquelas bolhas que fomentam, também acabou. Eu adoraria falar isso, mas não é a realidade e basta sair às ruas e olhar para as nossas famílias mesmo, né, para a gente poder entender que ainda temos muito o que fazer. Muito bem. Doutor Miguel Tortorelli já deu uma respirada ali que não está se aguentando, hein, doutor? Seja bem-vindo.
Muito obrigado. Mas o doutor Paulo colocou tudo, é isso. Nem precisa de podcast mais, né? Doutor Paulo já explicou tudo. Já liquidou a fatura. Exagerei um pouco no tempo, viu? Confesso que eu exagerei. Vou viu? falar uma coisa, não é nunca exagero, né, Piperno? O doutor Paulo falando é sempre uma Claro, aula a sobre gente esse aprende. tema, A gente aprende. sobre outros também, mas esse especificamente é sempre uma A gente aula. aprende. Mas o Paulo colocou. Aliás, e é isso para mesmo. você que está aí, coloca nos comentários quantos anos você acha que o Dr. Miguel completou essa semana. Que foi aniversário dele, eu sei que, né, talvez não esteja exatamente no dia, mas foi essa semana. Parabéns, aliás, Dr. Miguel. Obrigado. Mais um Muito ano de obrigado. vida, então deixa nos comentários aí que é aniversário do Mas homem aqui. sou bem novo, com certeza. Diga lá, doutor, seja bem-vindo. Mas o Paulo colocou, e é isso mesmo. Quando você ouve, né, um governante falando que acabamos com a Cracolândia, ela apenas mudou de lugar. Foi distribuído em vários outros lugares. E o que eles fizeram? A favela do Moinho, eles estão lá, pegaram lá uma grande quantidade de drogas, né? E eles mesmos levaram os dependentes em vários lugares, onde eles controlam as drogas. Então, não é que acabou. Mudou de lugar, não estão mais concentrados, mas continuam tudo lá. O que nós precisamos realmente é trabalhar com eles para levá-los à recuperação. Isso nós precisamos fazer, né? Porque o resto está tudo igual, só mudou onde eles ficavam concentrados, e até acredito que seja melhor, né? E foram para outros lugares onde estão criando outras Cracolândias e está acontecendo tudo o que acontecia lá. Estão roubando, né? Onde levaram o pessoal das drogas K, estão roubando insistentemente as lojas e o que tem por lá, as casas. Nós temos recebido essas informações. Então, o que nós precisamos, né, é que a polícia fique mais atenta a esses lugares agora, e o que precisaríamos realmente é levarmos essas pessoas para um tratamento. Isso nós deveríamos fazer. Tá? Muito bem, Piperno, marcou o noticiário, né? Principalmente o noticiário aqui da cidade de São Paulo nessas 2 semanas aí do mês de maio, que a Cracolândia, que o movimento de pessoas ali, né, desapareceu de alguma forma. Teve algum impacto político, assim? Teve alguma... alguém tirou proveito dessa história? Seja bem-vindo. Tudo bem, minha gente? Olha, é claro que isso vai ter sim um impacto político, né, em breve, né? Porque o fim da Cracolândia certamente vai ser usado como um troféu, ou seja, acabamos com a Cracolândia. Então, mas aí, do ponto de vista físico, sim, eu acho que o único aspecto positivo em relação ao que ocorreu lá é quanto à questão urbana. Quem mora lá perto, quem tem comércio lá perto, deve estar realmente aliviado, né? Por ficar livre daquela incômoda vizinhança com quem eles conviveram nos últimos muitos anos. Não é um problema recente, um negócio que vem de longe. Imagine só o prejuízo urbanístico, o prejuízo comercial para quem estava lá, o prejuízo, por exemplo, para quem reside em torno daquela região e tem que ir para casa, tem que sair cedo para trabalhar, para ir para a escola. Então, para essas comunidades, para essas pessoas, é óbvio que o fim da Cracolândia, do ponto de vista físico ali, da ocupação urbanística, ela é algo extremamente importante. Bom, só que tem uma coisa. E as pessoas, né? Não vamos falar daquelas pessoas que precisam, né, de todo apoio, assistência, eventualmente pessoas que precisam inclusive de atendimento hospitalar, atendimento de clínicas. Quer dizer, aí, quem se ater ao fator urbanístico deve estar muito
satisfeito. Agora, quem pensa nas vidas que estavam lá, vivendo de forma degradante, deve estar muito incomodado. Primeiro o quê? Porque como essas pessoas estavam lá, habitavam aquele espaço há muito tempo, é também verdade que as autoridades, principalmente as de saúde, sabiam onde encontrar as pessoas. Então eu vou lá na Cracolândia e encontro todo mundo. Ou pelo menos eu encontro um grande contingente. E agora? Essa turma foi para onde? Porque as pessoas, elas não foram abduzidas, as pessoas, elas não evaporaram, elas continuam existindo. E aí vem uma outra questão. Se essas pessoas continuam existindo, continuam doentes, consumindo, né? Então é óbvio que o tráfico tem isso muito bem mapeado, sabe para onde essa gente foi, porque afinal de contas essas pessoas são clientes, são consumidoras daquilo que o tráfico oferece. Muito bem. Qual pode ser o resultado ainda mais danoso no médio e no longo prazo? É essas pessoas se tornarem células de novas cracolândias que podem se expandir por outras áreas da cidade. Porque você imagina o seguinte, uma parte que saiu de lá e foi para a Zona Norte, ou para a Zona Leste, ou para o fundão da Zona Sul, ele vai certamente se tornar um polo de... Essas pessoas, elas vão se tornar polo de atração para dependentes que habitam nessas outras regiões e que nem tinham como chegar até lá. Mas agora eles vão ter isso aí pertinho de casa. Então, sabe, eu entendo quem agora estoura fogos, acabamos com isso, então agora eu quero saber qual o nível de responsabilidade que essas pessoas e autoridades vão ter daqui a algum tempo, quando começarem a pipocar novas cracolândias em outras regiões da cidade. Porque aí o problema humano e também a questão urbanística, ela vai se multiplicar. E eu que tinha esgotado o assunto, hein? Não, tem... Agora tem... fiquei até envergonhado agora. Tem muito... Com a análise brilhante. Do o sujeito vai continuar existindo, o João, o Zé, a Maria... É o nosso Estevão que não foi ainda, não, acho que é do Fábio Piperno. É o Estevão, o Estevão, perto do Fábio Piperno, é nada. É nada. Eita. Vou começar com o senhor, doutor Paulo, que eu queria fazer uma pergunta. Aliás, vim pensando nessa pergunta, né, Edu? Eu falei, eu tenho que fazer essa pergunta pro doutor Paulo. E agora eu vou fazer um parênteses, viu? Eu achei que o Fábio Piperno usava o nosso programa aqui, que nem alguns jogadores, só para treinar, para jogar a Copa depois. Né? Mas hoje, não, ele dá show, ele dá show. Mas hoje, diferentemente de alguns jogadores desses times do litoral... Só que ele recebe mais, né, do que o jogador do litoral, né? Muito mais. O salário do Fábio Piperno só tem um salário no Brasil que se equipara ao dele. Abel Ferreira. Não, com certeza que vai renovar, né? Segundo estão dizendo aí. Ô, doutor, deve renovar. Só pra gente colocar aqui um ponto, e o Piperno brilhantemente colocou o que vai ser feito com as pessoas. Acho que a gente pode voltar até na ação, no impacto social que tem no centro, que realmente o centro de São Paulo é uma coisa que tem que ser... Alguém tem que fazer alguma coisa, não é só com a Cracolândia não, tá? Não é só com a Cracolândia. Do ponto de vista de pintura, de estética, de arquitetura, alguém tem que fazer alguma coisa, porque não pode o centro da maior cidade do Brasil ser abandonado daquele jeito. Mas ele citou a respeito do cuidado com essas pessoas. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor que está há muito tempo nessa área. Tipo, o Estado tem condições de cuidar das pessoas? O Estado tem condições de convencer as pessoas? Como que o Estado cuidaria das pessoas? Essa é uma pergunta que tem que fazer. Porque há também quem é contra internar de forma compulsória, né? Tipo, de forma... E há também... Como que o Estado trabalharia? Através de ONG, através de apoio a grupos como Amor Exigente? Como é que o Estado trabalharia para cuidar dessas pessoas? Que é um ponto que a gente precisa debater, né? Não, sem dúvida. Eu vou começar respondendo a sua pergunta, colocando uma resposta para uma pergunta que o Fábio fez no meio de seu brilhante discurso. Não foi um discurso, foi uma peroração. Foi uma oratória digna de um Sêneca. Mas no meio, né, da sua conversa, o Fábio fez uma pergunta que é assim: qual será a responsabilidade
dessas pessoas, com relação às novas células, né, de cracolândias que vão ser formadas a partir de agora por conta desse espargimento da Cracolândia, né? Dessas pessoas, né? Das pessoas. Qual seria a responsabilidade no caso de algo ser mais agravado do que uma situação que já era degradante, que já era ruim? E eu respondo, nenhuma. Qual que é a responsabilidade? Nenhuma, é zero a responsabilidade. É zero. Sabe por que é zero? Porque é conveniente que seja zero. Enfrentar a dependência química, não obstante, como nós falamos aqui, seja um problema para ser resolvido ontem. Não é para ser resolvido hoje, semana que vem, mês que vem, ano que vem. É algo para ser resolvido hoje. É bom, às vezes, pegar e falar, não, estamos fazendo alguma coisinha ali, porque assim, toda vez que a gente vai levantar o debate, você está evidenciando uma incapacidade de lidar com o problema e uma impossibilidade de responsabilização. Tem sido assim. Tem sido assim. Agora, com relação ao que fazer, né? Eu não tenho a menor dúvida, assim, existe algum tipo de receita, claro, né? Lidar, né, com determinadas situações de política pública não é algo fácil. Não é fácil, porque muitas vezes o governante, aquele que conduz, né, uma determinada política, dá a ordem, mas isso se perde ao longo da máquina burocrática. Nós não estamos num planeta de anjos, não estamos num planeta de espíritos puros, e muitas vezes quem vai executar aquela política lá adiante não tem vontade e não tem a intenção de fazer. Então não é fácil governar, não é fácil administrar. Mas é preciso pelo menos tratar desse assunto e encará-lo com a necessidade de urgência que ele tem. Então, nós poderíamos fazer uma série de coisas. Primeira coisa, Hugo, no que eu acredito, né? Aí é algo que eu acredito, é uma coisa minha. Primeiro, precisa do Estado para fazer isso. A pessoa pode ser, que nem o Fábio Piperno, que é um ultraliberal, que é um ultra, é uma pessoa, ele defende o Estado mínimo, todas as leis de mercado, né? O Fábio Piperno é um ultraliberal. As pessoas Estado mínimo para todos. Estado mínimo para alguns. Para alguns. Aí, ele não é mínimo, então tem que ser para alguns, né? Mas assim, né? Brincadeira à parte. Veja só, primeira coisa, existem situações em que o Estado tem que atuar. Não adianta chegar e falar, não, aqui a mão invisível do mercado. A mão invisível do mercado está lá na Cracolândia. Ali é a mão invisível do mercado. A gente vê a mão invisível do mercado quando a gente olha para a Cracolândia. E mesmo naquela concentração de pessoas, quem desocupou o espaço não foi também a mão invisível do mercado, foi o Estado. Então, 80% das pessoas, dos jovens e das crianças brasileiras estudam em escolas públicas. 75% das pessoas aqui no Brasil se tratam no SUS. Então, essas coisas, elas precisam ser feitas pela política pública. Então, primeira coisa, é o Estado que tem que resolver isso. Infelizmente, não tem jeito. É o Estado que paga essa conta. Só para dar um exemplo, a gente está perto do dia do combate ao tabagismo, né? E a cada R$1 que as empresas de tabaco têm de lucro, isso daí vai importar em R$5 de prejuízo ao SUS. Entre câncer, entre outras doenças que a gente sabe que tem. Então, assim, não é quem produz a doença não vai querer a cura para a doença porque ganha dinheiro com isso. Isso não existe. E continuando na questão do cigarro, né? Neste ano, no Brasil, pela primeira vez em quase 20 anos, se aumentou o número de fumantes. Nós estávamos sempre com 9% e descendo, e agora estamos em 11%. Isso cigarro normal, não é o vape, não, é o cigarro normal. Então, precisa ter o Estado atuando sobre isso. Essa conta, ela cai sempre para a sociedade. Ela cai sempre em forma de aposentadoria precoce, acidente de trânsito, hospital, etc., violência, fora o prejuízo, o drama pessoal. Então, essa é a primeira coisa. Segundo ponto,
precisa tratar essa questão de uma forma articulada. Já não vai ser possível mais lidar com isso do ponto de vista isolado. Então, isso tem repercussão na área da educação. Vai ter que criar um programa forte, atuante em termos de prevenção e levar esse assunto para dentro da escola. Sinto muito. Nós já passamos um tempo em que a direção da escola achava ruim discutir drogas e álcool dentro da sala de aula, porque isso ia incentivar as crianças a usarem. Esse tempo acabou, já passou, né? Isso ficou lá na fase do Paleolítico. Hoje em dia, não dá mais para ter esse tipo de restrição mental. Então, vai ter que lidar com isso. Segundo ponto, vai ter que fazer um trabalho também de articulação, de enfrentamento a isso junto aos hospitais públicos. A pessoa hoje, o dependente químico, hoje, ele é o maior usuário do sistema público, também privado, de saúde. Ele entra por um acidente de trânsito, depois ele entra por uma hipertensão, depois ele entra por uma diabetes, depois ele entra por uma cirrose hepática, depois ele fica 1 mês na UTI antes de morrer. É assim que funciona. Exatamente, por causa do uso, porque ele sai do acidente de trânsito e alguém dá um tapinha no ombro dele e fala assim, olha, beba com moderação. E não adianta nada, para quem é dependente químico, beber com moderação não existe. Então nós estamos falando de algo que vai ser articulado no âmbito da saúde. Aí nós vamos ter também que lidar com a questão da propaganda. Da propaganda. Também temos essa questão para ser regulamentada, para lidar com isso. Então, Hugo, respondendo a sua pergunta, numa tacada simples aqui, a gente já falou de 3 aspectos que o Estado tem que intervir. E eu não acredito na mão invisível do mercado, não. As mãos do mercado são bem visíveis. Nesse caso, sim, né? Elas são bem visíveis. Elas falam assim, beba com moderação. As campanhas da indústria do álcool são inteligentes, viu? Elas falam assim, beba com inteligência. Eu descobri que eu sou burro. Falo, você é alcoólatra? Você é burro, rapaz. Você tem que beber com inteligência. É com inteligência, né? Beba com responsabilidade. Sou irresponsável. Então começa a criar uma mão bem visível que orienta para onde ela quer que as pessoas vão. Então, assim, e aí digo isso assim, viu, Hugo? Digo assim, até com um certo receio de ser mal interpretado. Vai ter que criar um departamento específico para lidar com isso. E um departamento específico que consiga atuar de igual para igual. Então, por exemplo, não pode ser um lugar, um pequeno escritório com 2 funcionários que tem que pedir perdão para o secretário de saúde por existir para marcar uma reunião e não ter. Tem que ser alguém que tenha o mesmo tamanho do secretário. Tem que ser alguém que tem que ser um outro secretário. Uma outra secretaria. Que possa enfrentar melhor essas resistências. Ou, por exemplo, no âmbito do governo federal, tinha que criar, sabe o quê? Um ministério. Um ministério. Nossa, que coisa ousada, que coisa difícil. Não é lidar com um problema difícil, não tem solução fácil. Então, teria que fazer isso. Criar um departamento, um ministério, uma secretaria, aí depende do âmbito de qual poder executivo nós estamos falando. E aí, articular o trabalho nessas várias frentes. Saúde, educação, comunicação, também a questão penal vai ter que ser enfrentada. Então, assim, o caminho, meu caro Hugo, né, é dar uma resposta através do Estado, mas uma resposta de verdade, porque criar um subdepartamento que vai ficar no subsolo de um subandar com subfuncionários, isso não vai funcionar. Isso daí já existe, já foi tentado, né? Volta e meia, né, Miguel? Tem um órgão que, assim, que ele fica sambando. Ele samba entre ministérios, ele já foi ligado à presidência da República, depois vai para a Casa Civil, ele chama Departamento de Enfrentamento às Drogas e Mundial do Mundo e da Felicidade. Ele existe isso, só que ninguém sabe de nada, também não atua nada. Paulo, eu vou te fazer uma pergunta que cabe justamente no que você está falando. Quanto se gasta aqui no Brasil com isso daí? Com
as internações do alcoolismo ou com realmente... Hoje, porque vai todo mundo com óculos, mesmo usando as outras a melhor conta que eu acho que tem, que foi feita pela Unifesp, é 7% do PIB. A educação pública no Brasil custa... em termos de eu não sei nem falar, mas o que eu posso te dizer... 7% do PIB equivale hoje a mais ou menos alguma coisa entre 140 e 150 bilhões de dólares, porque o PIB... 600 bilhões, ou seja, 700 pegar bilhões... o PIB de 12 bilhões de reais, 12 trilhões de reais, e tira 7% disso aí. Né? Nós estamos falando em mais de 800 bilhões de reais. Eu não duvido. E assim, a educação pública no Só Brasil... lembrando que isso não é o dinheiro disponível, né? O PIB não é necessariamente o dinheiro disponível que existe, né? É o dinheiro produzido, né? Ou seja, não é lucro, não é o lucro do país isso aí, né? A soma de todas as riquezas. Não é o lucro do país isso aí que não consome 7% do lucro, né? Mas efetivamente é gasto. Não, Brasil, agora a questão é assim, se você pegar a educação pública no Brasil, ela custa 5% do PIB. Custa mais do que... Então, assim... Justifica, então, fazer alguma coisa nisso? Justifica, né? Justifica. Olha, a gente vê os governos... O Piperno, que é um especialista, ele sabe tudo de orçamento, de finanças, de planejamento. Ele pode nos falar ele inclusive, falou que quando o Brasil se tornar uma república comunista, ele quer ser o ministro da Fazenda. Ele tem lutado para isso. Ele tem lutado toda noite, ele lê os alfarrábios socialistas. Isso. E aí ele vai aprendendo sobre o comunismo, que se chama, o último livro que ele leu é Como Implantar a Ditadura Stalinista. E aí ele será ministro da Fazenda. Isso é bem novo. Aí, olha só, só para concluir, a gente fala, né, Fábio? A gente que acompanha não tão de perto que nem você, mas assim, por 50 bilhões de reais, né, faz-se uma reforma tributária, baixa-se impostos, luta-se, mata-se, morre-se, né, por 30 bilhões de reais, por 25 bilhões de reais para fechar as contas, etc. Né? Nós estamos falando aqui de algo assim, muito maior. Mas muito maior. E que justificaria. Fala. E ninguém fala. Justamente, aí até arrisco a dizer, hoje em dia ninguém fala, Miguel, e aí volta a questão do Fábio, porque ninguém quer ser responsabilizado. Sabe por quê? Tem uma coisa que a gente vai ficando mais velho e aprende, né? Ô, Piperno, só rapidinho, você vai completa esse raciocínio, mas só para incluir a pergunta e você também, continua daí. O Dr. Paulo citou algumas camadas, né? Você acha que nessa responsabilidade de cuidar dessas pessoas, a gente está falando do cuidado mesmo dessas pessoas que saíram aqui do centro e de repente foram para outros lugares e tal, âmbito federal, municipal, estadual, o que seria mais eficaz aí? Isso aí é fácil responder. Pega o mapa. Vamos pegar o do estado de São Paulo para nem sair muito daqui. Praticamente toda cidade média, cidade de um porte razoável e tal, ela já tem a sua Cracolândia. Ela já tem a sua área de praticamente livre trânsito de drogas e do comércio, porque é aí que está o negócio. Pensando em economia, talvez o setor mais liberal da economia seja exatamente o tráfico, né? Ele detesta a ação do Estado. Ele vai lá e conversa diretamente com o consumidor dele. Então é isso que ele faz. E ele faz em São Paulo, ele faz na Baixada Santista. E não paga imposto, hein? Não paga imposto, sim. Então ele é liberal nesse sentido. Então você tem Cracolândia em Campinas, você tem Araçatuba, em Bauru, em 95% dos municípios de São Paulo tem Cracolândia. Então, se o problema é municipal, estadual ou federal, não sei, mas ele é da sociedade. E como é que a sociedade se mobiliza para resolver isso? Eu acho, e a gente vai aprendendo com o tempo, que, na verdade, perante os olhares aí dos decisores, não existe causa boa ou causa ruim. Existe, sim, causa que tem ou não tem padrinho. Então, quando você tem, por exemplo, uma frente parlamentar, sei lá do que, ela certamente apadrinhou algum tema, alguma causa. Agora,
Quando você tem um problema desse tamanho, e você não encontra, por exemplo, nenhum grupo organizado aí no sistema público, no ecossistema político, digamos assim, na Câmara, no Senado ou nas assembleias, enfim, pelos vários estados, é porque é uma causa que ainda não foi adotada, não foi apadrinhada por ninguém. Então é assim hoje. Quer dizer, ou essas causas elas conseguem algum tipo de lobby, ou então elas não vão prosperar. E não adianta. Você não pode ter a visão romântica aí de que, mas isso é uma boa causa, um bom tema, um tema justo, importante e tal. Né? Ótimo, perfeito. Só que se não tiver alguém para colocar as digitais lá e falar, não, eu estou pegando esse negócio para mim, para o meu grupo político e tal, vamos organizar uma base de apoio em torno disso aqui, não anda. Não vai longe. Vocês citaram a reforma tributária. Quanto tempo esse negócio ficou no freezer? 30 anos. Até que houve alguém lá que falou, não, vamos lá, adotou a causa. Se não adotar a causa, esse tema vai ficar no freezer também, parado aí por décadas. Mas, doutor, o senhor que trabalha diariamente com né, a questão da dependência química, com mães, sobretudo, que esse que eu acho o melhor trabalho, né, da codependência, nem sabia que isso existia, depois comecei, e depois realmente é algo que a pessoa também tem que se tratar, né, pelo que a gente consegue ouvir, assim, do comunicado, o codependente, ele também está em recuperação todos os dias para poder saber como lidar com essa situação. O senhor também vê que o papel do Estado é importante, o senhor que trabalha há muito tempo com essa causa também? Sem dúvida nenhuma, né? Super importante. E o que é pior dessa história, eles sabem disso. Todo mundo sabe disso daí. Mas eles têm tudo nas mãos para realmente começarem a trabalhar. O Dr. Paulo colocou aqui, né, teríamos que ter realmente um ministério sobre isso daí, um departamento dentro do município e do estado que cuidasse disso daí. Né? Levarmos para as escolas, que é uma briga que nós temos aqui, Dr. Paulo assumiu isso daí, mas ninguém quer saber. Você leva, todo mundo sabe, mas existe um receio muito grande de colocar isso em prática. Por quê, doutor? Eu acho que por várias razões, viu, Miguel? Eu acho que por várias razões. Eu acho que uma delas, e até né, a gente conversando aqui, que existe uma importância capital, até do ponto de vista financeiro, da dependência química, isso é evidente. Do ponto da tragédia pessoal, Miguel, você todos os dias se depara com histórias dramáticas, né, que desagam em você, porque você tem uma capacidade de poder ajudar sem ter cargo nenhum, sem ter recurso financeiro, né? nenhum, porque eles são limitados, né? Super. Mas você consegue ajudar muitas pessoas, né? E aí de uma forma que acho que nós nem tivemos ainda muita capacidade de compreender, né? Mas em breve, né, Miguel, as pessoas vão tomando consciência daquilo que há de bom. Eu acredito, né, ouvindo você falando e ouvindo o Fábio falando também, que existe algo que a gente precisa pensar. Quando você cria, por exemplo, o dependente, vamos pensar assim, de uma forma mais clara. O dependente químico, ele não tem uma carteirinha, não tem um crachazinho dizendo se ele é um dependente químico federal, se ele é um dependente químico estadual ou se ele é um dependente químico municipal. Ele não tem um crachazinho. Porém, quando no âmbito do município, do estado, ou da União Federal, eu crio um ministério, uma secretaria e eu dou nome, RG e CPF para o secretário, eu já estou iniciando um processo que se chama responsabilização. Não estou culpabilizando ninguém, mas tem alguém ali que vai ser responsável por uma política de tratamento da dependência química. E a gente falou aqui da educação, a gente falou aqui do impacto da Previdência, a gente falou assim do impacto junto ao SUS, que é monstruoso. Esse daí, se existe algo no Brasil que está subavaliado, porque eu posso falar isso de alguma maneira porque eu trabalho nessa área, apesar de ser advogado, mas estou tentando melhorar, trabalho com saúde. Né? Com saúde.
isso é essa questão, que é o impacto da dependência química na saúde pública. Isso é um negócio que ainda nós estamos engatinhando na capacidade de compreender isso. Na hora que nós temos uma pessoa responsável nominadamente por uma determinada questão, ela pode ser responsabilizada por aquilo que deixou de fazer. Então, não obstante a grandeza, a enormidade do problema, quando você não coloca um secretário, um ministro, seja quem for, quando você não nomeia um responsável por aquilo, com meta, com avaliação, com prestação de contas, com transparência, quando você não faz isso, você não está responsabilizando ninguém. Essa é a grande pergunta. Quem é o responsável? Não tem. Quem é que vai responder? Responsável, né, na origem latina da palavra, como o Piperno me ensinou, porque o Piperno é um grande fala estudioso. latim. E fala latim. Ele fala, a língua original dele é o latim. Né? Ele conversa com os amigos dele em latim. Né? É responder por algo. Ser responsável é de responder por algo. Quando não tem ninguém que responde por algo, aí pode ter certeza que não vai dar certo. Pode ter certeza que não vai mudar nada. Então, Miguel, quando você pergunta assim, por que é que as coisas não andam? Porque não tem um responsável. Porque não tem alguém que se responsabiliza, que responde por aquela política. E aí, realmente, né, vai ficar sempre mais difícil, porque se não faz parte do meu rol de atribuições, eu ter que tomar certas atitudes, para que eu vou fazer isso? Agora, eu, assim como o Paulo, trabalho aqui na região da Paulista. De algum tempo para cá, e a Avenida Paulista é uma área, né, que é muito frequentada, por exemplo, por ladrões de celular, né? Então esse é um problema recorrente aqui na região da Paulista. Muito bem. O que tem acontecido nos últimos meses? Um reforço da segurança nessa região. Uma região muito bem frequentada, né, sede de grandes empresas e tal. Eu, por exemplo, no quarteirão onde eu trabalho, eu saio, vou embora a pé para casa e tal. E no meu quarteirão tem sempre 3 viaturas às 6 da tarde, 6 e pouquinho da tarde. Então, eu acho que a questão da segurança tende pelo menos a melhorar muito. Muito bem. Nessa semana, eu estava conversando com o balconista da padaria lá que eu frequento. Ele mora no Jardim Ângela. Ele falou, você não sabe o que aconteceu hoje. De novo. Falei, o quê? Ele está chegando lá no ponto de ônibus, 4 e pouco da manhã, porque ele entra às 6. Aí, de novo, passa lá uma quadrilha, assalta celular de todo mundo. E assalta carteira e tal, não sei o quê. Mas escuta, se tem assalto sempre lá, não tem policiamento? Não tem e tal. Então é o seguinte, a Cracolândia, com todos os problemas, era uma região que era praticamente uma vitrine daquilo que dava errado, né? Puxa, né? Tá todo mundo lá, pelo menos você ia lá, tinha, enfim, viaturas da polícia, o dia todo. O dia inteiro. Muito bem. Então a Cracolândia, todo mundo sabe onde fica, então a polícia também sabe ir lá. Com essa história dos dependentes se espalharem, a possibilidade de criação, de instalação de novas Cracolândias aí pela cidade, talvez até em regiões periféricas, a minha questão é, a segurança pública também vai acompanhar esse movimento? Deveria. Então. Deveria. Mas infelizmente é isso daí. Agora, veja bem. Quem cuida da Cracolândia aqui, ou das drogas aqui em São Paulo? O vice-governador. Você vai no outro, quem é o... Não existe aquilo que você estava colocando, não existe um diretor, um secretário, não existe alguém para cuidar disso daí. Não existe. Então, isso me lembra uma história. Agora eu vou ser obrigado a falar, vou ser obrigado a contar uma piada para vocês. Não, conta. Mas é porque aqui faz parte do... Provavelmente vai ser o único lugar da minha vida aqui em que eu vou ter o contexto para contar isso. Tem um filme que eu gosto muito, muito, muito. Se chama Traffic, com Michael Douglas, né?
para os mais antigos, né, Piperno, que Opa! viram esse, que é um filme que realmente ele aborda muito bem a questão da dependência química. E aí, num dado momento, né, o Michael Douglas, né, que é, acho que se eu não me engano, tenho quase é o principal ator do filme. Ele é um juiz, e esse juiz ele é nomeado pelo presidente dos Estados Unidos para ser uma espécie de ministro ou de secretário de política sobre drogas. E aí, o primeiro ato dele é ir conversar com o México, que é um narco-estado. E ele quer entender como é que o México, ele vai de boa fé, ele quer entender como é que o México lida com esse problema da dependência química, o que o México faz. E aí, ele começa a tentar entender como é que essas coisas funcionam no México, e aí ele vai encontrar um general. Depois de muito tempo, ele descobre que quem cuida daquele assunto ali é um general. E aí ele marca uma reunião com o general. O general até revela uma certa perplexidade. Fala, mas o que o senhor quer saber? Fala, não, como é que vocês lidam com o problema da dependência química? E aí o general fala, dependência? Drogado? O senhor está falando dos drogados? Isso, dos drogados. Bom, drogado é assim, cada um, né, que trata do próprio tratamento. Cada um cuida de si. Cada drogado que arruma seu tratamento. E aí, o Michael Douglas levantou e foi embora, não tinha o que fazer lá. Esse general era um traficante. Então, como seria interessante, sabe, Hugo, eu me pergunto aqui, a gente ter alguém um dia, um secretário, pode ser no município, no estado, porque essa coisa, né, Miguel, isso fica a cargo da Secretaria de Desenvolvimento Social, mas é para isso a específico? Não é. Não. Isso fica a cargo do vice-presidente, mas é para isso? Não é. Então, assim, eu gostaria tanto, sabe, eu tenho um sonho, que certamente não serei eu essa pessoa, mas eu tenho um sonho, né, de um dia poder olhar, ouvir no rádio, ouvir o Piperno, né, falando assim, olha, hoje recebeu a posse, tomou posse, né, o secretário de Política sobre Dependência Química do Estado de São Paulo. Tá aqui, é ele. Vamos ouvir a coletiva dele? Vamos. O que o senhor quer fazer? Quero fazer isso, vou atuar nisso, em parceria com assistência social, vou fortalecer essa ou aquela política. Ou não. Ou chegar e falar o seguinte, não, eu sou a favor da liberação total das drogas. Vai ter que responder por isso depois. Mas pelo menos é alguém que vai dar a cara para a política que vai ser feita. E depois de um ano e meio, as pessoas vão avaliar. Foi bom, foi ruim, seu trabalho foi interessante, não foi, como é que não é. A sociedade precisa desse tipo de ferramenta. Porque senão fica uma coisa, como o Miguel falou, pulverizado. Quem é que trata disso? Não sei, o general. É o general lá. General. Fala com ele lá. Quem sabe ele arruma alguma coisa aí para falar para você. Então, esse tema realmente é algo muito importante. A gente vem aqui, né? A vida é assim, né, Piperno? Você que é uma pessoa mais filosófica, né? A gente vem para cá pensando numa coisa, né? Na Cracolândia, no fim da Cracolândia, tá bom, né? É um tema muito importante. Mas aí você, no curso do programa, você vê que muitas vezes o tema principal ele está oculto, ele se revela no decorrer da conversa, do debate. Claro. Né? Porque para mim ficou muito claro hoje aqui que se você não tiver alguém responsável, né, nominado para lidar com isso, né, não vai funcionar. Não vai funcionar. E como eu sou uma pessoa otimista, eu acredito que a sociedade ela vai evoluir, a gente querendo ou não, isso vai acontecer. Daqui a 100 anos, 200, 300, não sei. Tomara que seja antes. Tomara que seja antes, né? Apesar de que alguns aqui são eternos. Fábio Piperno. Mas eu vou lançar... Não, só para terminar eu vou lançar aqui para o Piperno. Começar dentro da rádio e TV Jovem Pan, isso daí. Você levar isso daí, que realmente... A ideia já está entregue. Vamos ver, quem sabe um dia. Mas precisamos começar.
precisamos começar. Com certeza absoluta, você será seguido. Isso nós não temos dúvida, né? Não temos dúvida, ainda mais sendo palmeirense. E precisamos disso, precisamos. E aproveitando você que está assistindo aí o episódio de hoje do podcast Independência, pode ser um financiador dessa causa, deixando o like. Não precisa pagar nada, é só compartilhar o vídeo. Esse financiamento. Pega o link, joga aí nos status do WhatsApp, do Instagram, compartilha os cortes aqui do Dr. Paulo, também do Dr. Miguel, do Fábio Piperno. E fala Dr. Fábio Piperno, mas também pode, né? Dr. Fábio Piperno aqui também. Doutor honoris causa. Exatamente. Você ajuda demais levantando esse debate. Queria só dar um pitaquinho aí nessa discussão, que é uma coisa que eu sempre achei muito curiosa nesse debate. O doutor foi muito feliz quando ele falou que sempre quando se fala de dependência química, da Cracolândia, seja de qual for, qual for o tema, né, o título da discussão, sempre se coloca de forma secundária em alguma pasta. Então, eu vou falar aqui da pasta dos direitos humanos. Vamos colocar as pessoas que usam droga, que são dependentes químicas e tal. A mesma coisa lá, segurança pública. Existe uma pasta aqui, um tópico que a gente vai tratar exclusivamente do combate aqui ao uso de drogas, etc e tal. A posição do doutor, ela é muito feliz, assim, no sentido de, olha, isso tem que ser tratado como foco principal dentro de alguma pasta, até pelo, não vou dizer prejuízo, não, mas pelo gasto que se tem em relação a isso no PIB, por tudo aquilo que envolve a questão da dependência química em geral, até não só da questão do uso de drogas. Mas uma coisa que sempre me revoltou em relação ao que acontecia no centro de São Paulo era o fato daquele local ali parecer, ou existir ali, um estado paralelo, onde muitas vezes o cidadão que queria trabalhar, o cidadão que queria ter um comércio, o cidadão que queria pegar um ônibus que vai do Terminal Cachoeirinha ao Largo do Paissandu, e não conseguir, porque às vezes está dormindo perto da janela, vem um cidadão lá e pega seu celular e leva embora você dentro do ônibus. Até longe de alguma crítica aqui, mas eu fiz questão de pegar o ônibus domingo de graça, fazendo esse mesmo trajeto, já que ninguém paga. Então, os usuários, até 2 anos aí, eles aproveitavam, né, para andar de ônibus para cima e para baixo quando eles tinham que andar ali, como não paga, eles entravam diretamente. E eu cansei de ver quando entravam ali usuários, as pessoas com medo, pô. O cidadão comum que estava indo trabalhar domingo, tal, se sentindo ameaçado pela existência daquelas pessoas ali, não existência humana, mas existência daquele local, sem nenhum tipo de controle do que eles faziam. Então, neste ponto, eu acho que a segurança pública, né, o Estado, ele tem que agir de uma maneira realmente firme, porque 2.000 pessoas, né, doutor Paulo, isso é uma questão do direito, né? 2.000 pessoas não podem sobressair sobre o direito de milhares que circulam ali todos os dias para trabalhar. Agora, o segundo ponto, que uma pasta focada nisso resolveria. O segundo ponto, tem que cuidar da saúde dessas pessoas. Essas pessoas precisam ter um tratamento adequado. Não é colocar em outro lugar para o Piperno chamou de vitrine do mau exemplo, né? Vitrine de truque que não deve se fazer, truque deu errado, foi esse o termo que ele usou. Não pode agora também usar como a vitrine daquilo que a gente resolveu. Porque no fundo da questão, acabou não resolvendo. Pode ser, inclusive, que volte para lá depois de um tempo, a gente não sabe. Outra vez aí, faz uns 4, 5 anos, também aconteceu a mesma coisa. O pessoal deu uma afastada e depois voltou. Então, assim, o problema que eu acho é o seguinte, como é tratado de maneira secundária, o senhor foi muito feliz na colocação, isso vai dar um hype, né, que hoje é muito falado, isso vai dar um hype na internet, vai gerar debate e tal, e daqui a pouco a coisa vai voltar, porque tem que fazer de novo. A minha impressão é que isso fica assim. Tirando isso, senhores, para a gente já partir para a reta final... Deixa eu só fazer mais uma Vai me humilhar no argumento, seu Miguel? Não. O último levantamento do Lenad deu que na Cracolândia, ali naquele espaço... faturava 20 milhões por mês. É um estado paralelo, pô. 20 milhões por mês. Esse era o faturamento lá da Cracolândia. Então, é para
para a reta final aqui do nosso podcast Independência. Arrisco a dizer que esse foi o tema mais desenrolado que a gente conseguiu falar aqui, porque é uma questão importantíssima e você, ajudando a divulgar esse episódio, ajuda demais a que outras, né, pessoas, para que outras pessoas possam ter acesso. Doutor, embora a gente tenha discutido tudo isso aqui, é um caminho, a gente está vendo também, até para o senhor dar um pitaquinho rapidamente sobre essas 2 semanas aí que a gente está tendo a CPI das bets, que talvez mostre como o Congresso Nacional ele lida com essas questões, né, de influência que as pessoas possam ter, né, vários influenciadores foram chamados lá, né, para poder fazer esse depoimento. Como é que o senhor vê esse contexto todo? Obrigado pela participação. Não, imagina. Fico muito feliz e antes de falar com relação à questão da CPI das bets, eu não vou resistir. Eu vou ter que, vamos estragar o programa no final. Eu tava indo bem hoje, tava feliz, dando a palavra, falando muito. Tudo bem, mas ninguém tem que falar. Perfeito, né? Eu vou encerrar aqui. Não deveria, tá, Fábio? Você que é um materialista convicto, não deveria falar isso. Mas eu vou terminar aqui essa questão da Cracolândia me reportando algo que eu aprendi no Espiritismo. Uma coisa que eu aprendi na doutrina espírita. Quando as pessoas perdem esse corpo, existe uma grande preocupação de falar assim, para onde que eu vou? Para onde que eu vou? Tá bom, vamos supor que eu tenha algo que minha consciência seja preservada. Eu perco esse corpo é uma roupa que perdeu a utilidade, que foi danificada, e a minha consciência, que é algo maior, que já existia antes desse corpo e continuará existindo, ela permanecerá. Mas onde? Onde que vai estar essa consciência? E aí, né, vem aquelas coisas. Não, uns acham que vão para o inferno, outros para o céu, outros... Sempre pensando em questões territoriais, espaciais. Até na própria doutrina espírita, com os filmes que ficaram mais famosos aí, né? Nosso Lar, né? Fala-se muito do umbral, né? Que é um lugar que as almas atormentadas vão lá. Na verdade, o lugar onde você vai é de acordo com a sua consciência, é de acordo com o seu pensamento. Você sempre estará onde o seu pensamento está, e não numa região geográfica. Não adianta você tirar uma pessoa daquela região geográfica, daquele espaço territorial chamado Cracolândia, se a mente dele continua sendo a mente de uma pessoa escravizada pelo uso de álcool e drogas, de dependentes químicos. Isso é o mais importante. A nossa mente. Tudo que você vai levar daqui é aquilo que você sente e aquilo que você pensa. Esse é o verdadeiro lugar. O lugar não é geográfico, não é delimitado, não é um espaço. Então, quando nós falamos em Cracolândia, nós temos que pensar numa coisa muito maior que a dependência química. Pouco importa se a pessoa vai estar na Rua dos Protestantes, na Praça Princesa Isabel, na Duque de Caxias. O que importa é a mente. Essa pessoa ela ainda é um dependente químico, então ainda continua sendo um problema. E um problema grave sobre o qual nós temos responsabilidades. Feito o estrago no programa, eu vou eu vou respondendo a sua pergunta assim. Claro, né, que aí a gente até poderia um dia falar sobre isso, mas como é difícil, né, a gente lidar com as questões das dependências, né? Porque volta e meia, né, com relação à questão das bets, né, principalmente, da aposta, isso é um negócio que ficou tão fácil, né? Eu vejo gente apostando na calçada, né, tomando um café na padaria. E aí, se a gente deixar, entre aspas, a mão invisível do mercado tomar conta, esquece, isso daí não tem a menor chance de algo ser feito para minimizar o impacto e a dor dessas pessoas, né? Lembrando, só para finalizar aqui, a gente estava conversando antes,
Miguel, mas o Fábio tem esse dado muito melhor, né? Nós sabemos, por exemplo, que a coisa de um ano atrás, com a redução do desemprego no Brasil, esperava-se um aumento bem significativo de consumo no varejo. E a indústria do varejo não percebeu isso. O comércio, o varejo, aquele cara da ponta ali, ele não percebeu. Então tinha alguma coisa de errada. E aí que foram entender o impacto das apostas, das bets nisso. A bet estava sugando um dinheiro que normalmente iria para aquela pequena compra, para aquele comércio, para aquele consumo, para aquele varejo. E a partir daí foi que se tirou, né? Tirou um novelo, tirou um fio e foi vendo como é que esse assunto prejudica, impacta tanto a economia pessoal de tanta gente, né? E isso depende muito do Estado, né? A gente não tem como falar que não, senão o mercado vai se regular, as pessoas vão, cada um vai se tratar por si e vamos seguir em frente, né? Então, mais uma vez, muito obrigado. Para quem não ia falar nada, né? Foi muito bem. Piperno, obrigado, hein, pela sua participação, e fica aí o convite pro pessoal, né? Poder ajudar a gente a debater esse assunto cada vez mais, né? Claro, fica aí o convite, sim. Olha, eu acho que vocês, é o que eu sempre falo, quer dizer, esse não é um problema individual, é um problema da sociedade. Dependência não é um problema... ele passa a ser um problema nosso, ou pelo menos a gente tem a percepção de que ele é nosso quando ele entra em casa, né? Então evite que ele entre, né? Evite que ele chegue, faça alguma coisa antes. E só para finalizar, no caso de bets, houve um momento em que a sociedade resolveu, por exemplo, restringir propagandas de bebida e cigarro. Será que não é o momento de se fazer o mesmo com as bets antes que o problema seja ainda pior? Mas aí vai acabar o Campeonato Brasileiro, né? Pessoal, eu acho que é muito pouco provável, hein? Aí que tá, o campeonato ele já existia antes. Mas então ele vai dar um jeito de se reinventar. Esse, na verdade, não é nem que eu acharia ruim, não é essa a questão, mas eu acho que tá mexendo num vespeiro aí bastante. Tava assistindo um jogo lá recentemente, acho que Flamengo e Palmeiras justamente, cara, chegou um momento que foi uma casa de apostas na placa publicitária do estádio, e aí eram os dois times, a placa publicitária, tudo casa de aposta, tudo. E passando na TV ainda, todos os envolvidos, todo mundo que precisava arrecadar com um patrocinador dentro da partida de futebol, todo mundo tinha como master, digamos assim, o principal patrocinador, uma casa de aposta. Porque também a sociedade e os políticos resolveram que seriam muito generosos com elas. Entre 2018 e 2024, não vamos esquecer, elas tinham zero de tributação. Então, eu acho que é uma luta importante, hein, embarcar nessa. Será que alguém vai ter coragem lá? Acho que esse que é minha grande questão. A menina foi lá na CPI, tava tirando foto lá com o pessoal, com a camisa zoando. Parece que não é nem um lugar respeitado, mas o Congresso Nacional ultimamente. Essa é a grande realidade. Doutor, obrigado pela participação. E parabéns, hein, pelos quantos anos de vida, doutor Miguel? 7. Caraca, novinho, doutor Miguel. Garoto. Diga lá, doutor, obrigado, hein? Seguindo nessa linha, nós, nos nossos grupos de apoio, temos recebido as mães, sempre a mãe é que vai atrás disso, mas é de filho e filha, as filhas, as moças estão jogando muito. E isso daí é um negócio que vocês não imaginam o quanto estão perdendo. Nós até estamos conversando, o Paulo na vinda para cá, que nós recebemos já de pessoas que reclamando disso daí. As comunidades terapêuticas hoje já estão internando as pessoas que estão viciadas em jogos. E eu recebi ontem uma ligação de Brasília, que deve ser colocado em votação essa semana que entra, a liberação dos cassinos. Aí acabou. Aí, se isso daí for liberado, realmente se está caindo, né? As vendas nos supermercados, que é a comida, se estão caindo as vendas, se abrir isso daí, nós vamos ter um problema muito, muito sério aqui. Então, você que está nos assistindo, mandem lá para o Senado. Já passou na Câmara dos Deputados.
falta o Senado aprovar. Mandem lá para os senadores que somos contrários à liberação. Nós não queremos mais esse mal para a nossa sociedade. Não esqueça, faça isso. Tá aí o apelo do Dr. Miguel Tortorelli, agradecendo o Dr. Paulo Leme Filho, agradecendo também o Dr. Miguel, o Fábio Piperno sempre abrilhantando aqui o nosso podcast Sem Dependência. E você é a principal estrela, obviamente, compartilhando o vídeo, mandando aí para várias pessoas, para que a gente possa cada vez mais crescer. Obrigado pela audiência nos cortes, hein? No perfil lá do Dr. Paulo, também no perfil das nossas redes sociais. Muito legal. De vez em quando aparece alguém lá falando alguma coisa em relação ao Piperno, né? Mas isso aí é um caso à parte que a gente... Só enaltecer. Normalmente é só... Desperta emoções. Exatamente. Mas é esse cara, não, é esse grande jornalista aqui que está fazendo com a gente um grande programa. Obrigado a todos, se inscreva no canal, estamos crescendo demais aqui no canal Sem Independência. Tem novidades aí no portal Sem Independência também, vai ser bem bacana, tá bom? Obrigado a todos, forte abraço, a gente volta na próxima. Valeu. Até.